que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão abatida? Muito boa tarde, é uma alegria enorme estarmos aqui no programa Hora que Melhora, trazendo a palavra de Deus para renovar nossa mente e o nosso coração. Hoje eu queria falar com você que está triste, abatido, sem saber muitas vezes o porquê dessa tristeza, desse vazio tão grande na alma. Eu sou Fernanda Jordão e nós estamos todas as vezes aqui reunidos no programa para a gente falar um pouquinho do quanto a oração nos ajuda, nos edifica e nos transforma. Muitas vezes a gente está triste, está abatido, como o Salmo 42, o 43, trata dessa tristeza da alma, esse vazio profundo que muitas vezes a gente não sabe o porquê nós estamos sentindo. Muitas vezes esse vazio é um chamado da nossa alma, da nossa criança interior, querendo que a gente pare um momento, que a gente se reconecte com a nossa essência. A vida acaba sendo tão atribulada, tantas coisas acontecem ao mesmo tempo e a gente vai vivendo tanto no automático que a gente esquece o que a nossa alma pede, o que a nossa essência grita, e nós ficamos muitas vezes procurando fora o que precisa ser olhado dentro. A mudança não é fora. Fora são prazeres momentâneos que a gente encontra, né? Muitas vezes você pensa, se eu tivesse aí uma promoção, uma recolocação, se eu ganhasse mais, se eu pagasse as minhas dívidas. Muitas vezes a gente coloca que se a gente tivesse mais dinheiro, a gente teria mais alegria, mais felicidade. Mas ao mesmo tempo tem pessoas com muito dinheiro que também estão sentindo esse vazio. Porque não é esse poder econômico, essa capacidade de ter que vai confortar e alegrar a nossa alma. A possibilidade de nós termos coisas, ela é efêmera, porque são prazeres passageiros. E só quando a gente entende que esse vazio da alma é um chamado da nossa essência por Deus, é um chamado da nossa essência por Jesus, é que a gente começa a fazer essa busca de reconexão. Deus, ele é um Deus de relacionamento, porque ele é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E assim ele fez nós a imagem e semelhança dele. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nós somos alimentados o nosso espírito através do Espírito Santo, dessa conexão com o Pai. E é Ele que vai alimentar a nossa alma, que vai conduzir a nossa mente, o nosso coração para as nossas ações, a nossa fala. E as emoções, elas não são ruins. Para ficar de uma forma mais didática, a gente separa emoções boas e emoções ruins, como se tristeza, esse vazio da alma fosse ruim e a alegria e a felicidade só fosse as emoções boas. Mas esse momento que você está sentindo essa tristeza, esse vazio, é um chamado seu com você mesmo. É um chamado para você olhar para dentro e para você poder mudar, para você poder se reconectar com você. Então hoje eu falo muito da importância da gente ter o nosso caderno espiritual, que é onde a gente vai escrever as nossas orações, os nossos versículos, porque nessa hora onde eu estou triste, ao invés de eu ficar pensando na tristeza, pensando em acontecimentos que me entristecem, me preocupando com fatos que vão sempre me deixar para baixo, eu preciso ter vivo em minha mente e meu coração as promessas, os versículos, as palavras de Deus. Porque quando eu tenho essa palavra viva na minha mente, eu vou combater esse sentimento que está me deixando triste com uma palavra positiva. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu vou ficar
pensando nisso, eu vou ficar falando para que eu possa mudar a frequência do meu pensar. Mas, por outro lado, nós não podemos descartar esse momento onde nós estamos abatidos e tristes, porque é um convite, é um chamado da nossa alma para reconectar nós mesmos. Então, quando a gente entende e aceita que está tudo bem eu me sentir triste, e o que eu procuro fazer? Eu, Fernanda, procuro pegar daí o meu caderno espiritual e eu gosto de escrever. Eu vou escrever o que a minha alma está querendo dizer com esse sentimento que sinto agora, com essa tristeza, com esse vazio. O que eu preciso perceber? O que eu preciso reconectar? E no silêncio, nessa intimidade de você ali quietinho, nesse seu momento de oração, você vai pedir também para o Espírito Santo. Entra no meu coração, me ilumina. Vamos procurar fazer isso agora. Não é à toa que você se conectou, não é à toa que você está ouvindo nesse momento. Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem orando em meu nome, rezando em meu nome, eu estarei presente. Então, se você puder agora, feche seus olhos, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa tocar a nossa alma, a nossa mente, possa abrir nossos olhos, nossos ouvidos, para que a gente tenha discernimento, sabedoria, para que a gente compreenda o porquê nós estamos sentindo dessa forma. Se você puder, então, feche seus olhos. Amado Pai, estamos aqui na sua presença neste momento, pedindo que nos envie o Espírito Santo. Entre em nosso coração, a nossa mente, nos ilumine, nos concede clareza, discernimento, para que a gente possa compreender o que o Senhor fala ao nosso coração, para que a gente possa compreender quais são os desígnios que o Senhor tem para conosco, para que não só nós possamos ser iluminados a entendermos, compreendermos esse desígnio, mas que a gente possa também ter a coragem de se reconectar, de fazer, de nos mover em direção ao propósito para o qual nós fomos criados. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então, meu querido, agora nesse momento, se você puder, pegue teu caderno espiritual. A importância do Hora que Melhora visa criar, despertar a consciência para que a gente possa ser homens e mulheres de oração. Então, vamos agora avaliar, questionar, refletir o porquê dessa emoção que você vem sentindo. Eu separei 2 salmos que eu gostaria que a gente pudesse fazer a leitura, o Salmo 42 e o Salmo 43. Nós vamos ler agora o Salmo 43, que diz assim: a maioria dos salmos é atribuído ao rei Davi, que também passou aflições, tristezas e foi um homem que tinha muito, um homem muito poderoso, um homem muito rico. Então as emoções faz parte da nossa natureza humana. E o que diz o Salmo 43? Declara-me inocente, ó Deus. Defende-me desse povo mau. Livra-me dos falsos e injustos, pois tu és minha fortaleza, ó Deus. Por que me rejeitastes? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia tua luz e tua verdade para que me guiem, que eles me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus. A Deus, fonte de toda a minha alegria. A Deus, fonte de toda a minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Por que está tão abatida, ó minha alma? Espere em Deus. Coloque sua alegria em Deus.
Só que agora, nesse momento onde você está triste, abatido, sentindo esse sentimento, falar para você espere em Deus e coloque a sua alegria em Deus, você vai falar para mim, não está resolvendo, não está adiantando, não está mudando. Porque você precisa fazer essa reconexão com você, com a sua essência. Permitir que Deus entre ao seu coração. Quando eu estou passando por esse período, eu me coloco em oração por um tempo mais longo, até meu coração começar a sentir paz. Nós aprendemos muito a questão de nos preocupar, que é ficar aí pensando no sentimento ruim, pensando no problema, e a gente fala que a gente tem dificuldade de meditar. E o que é? Se preocupar é você ficar pensando no problema, meditar, para nós que somos um povo cristão, é pensar na promessa e na palavra de Deus. Né? No Oriente, a gente aprende muito que meditar é a ausência de pensamento. Né? A cultura oriental nos ensina essa prática de meditação. Não que ela não seja boa, sim, ela é boa, nos ajuda muito a esvaziar, né? A gente parar, a gente entrar em conexão conosco mesmo, isso é muito válido. Mas quando nós estamos em oração, a meditação é meditar a palavra de Deus. Então, se eu sei me preocupar, eu sei meditar, porque eu vou substituir pela palavra de Deus. E se aqui nesse salmo a gente leu que te louve, ó Deus, fonte de toda a minha alegria, envia a tua luz e a tua verdade. Então é isso que eu vou começar a falar ao meu coração e à minha mente. Deus é fonte de toda a minha alegria, envia-me a tua luz, envia-me a tua verdade. E eu vou começar a procurar me acalmar, ao mesmo tempo onde eu vou começar a fazer respirações profundas. O exercício de respiração nos ajuda muito nessa reconexão. Então você inspira de uma forma suave, de uma forma devagar, segura 4 tempos. Então você inspira, segura, conta até 4, 1, 2, 3, 4 e expira devagar. Inspira, segura a respiração e solta o ar devagar. Inspira, segura o ar e solta devagar. A prática da respiração, em qualquer momento que você se sentir agoniado, angustiado, triste, você pode fazer essa prática em qualquer lugar. E ela ajuda a acalmar o seu coração. E nisso você vai colocando a tua certeza do amor de Deus. Mas hoje, o programa específico de hoje é o Vazio da Alma, é um chamado para olhar a nossa essência. Nós nos tornamos adultos e nós esquecemos aquela criança que nós fomos, que tinha muitos sonhos, muitas vontades, e ela foi crescendo e ela foi deixando o que de fato ela gostava para trás. E a gente vai vivendo tão no automático, a gente vai vivendo tão sem pensar no dia a dia, vai, trabalha, e os afazeres da casa, e paga as contas, e crianças, e os relacionamentos, e a gente vai esquecendo o principal, que somos nós mesmos. Mas Jesus nos ensina, ele resume os mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas como é que eu posso me doar, me servir tanto para o outro se eu não estou olhando a mim, se eu não estou cuidando de mim? Então, esse convite hoje para você, essa tristeza que você está sentindo, é o convite para você se reconectar com a sua essência, de uma forma suave, tranquila. De repente, há algo que você já está descontente faz tempo, seja um relacionamento, seja um emprego, e você não tem a coragem de mudar.
Quando a gente às vezes fala que as mudanças externas, né, mudo de emprego, mudo de relacionamento, mudo de cidade, mudo de país, tudo isso são situações externas. Pode nos auxiliar? Pode, mas às vezes não é o 100% da solução. Por quê? Porque se você mudar de país, naquele outro país vai estar lá você com você mesmo. Então nós temos que entender um pouquinho de nós. Nós às vezes somos experts, especialistas em entender o outro, em apontar o dedo para os defeitos ou as qualidades dos outros. Mas nós temos uma dificuldade enorme de falar, de reconhecer nós mesmos, seja os nossos defeitos ou as nossas qualidades. Mas chega uma hora na vida que a nossa alma vai nos pressionando, ela vai gritando dentro de nós através das emoções. E a gente precisa parar para ouvir. A gente precisa parar para prestar atenção no que está acontecendo conosco. Então não é ruim sentir as emoções. Essas emoções que a gente colocaria como negativa, elas não são negativas, né? Não existe, né, tanto assim a questão da emoção boa e a emoção ruim. As emoções são emoções. Depende do momento e do peso, do valor que eu vou dar para a emoção naquela hora, naquele momento. Mas se hoje está te incomodando esse vazio, é esse chamado para reconectar com a sua essência. E mais além de reconectar com a sua essência, é um chamado para você se relacionar com Deus. É Deus te chamando. Deixa eu ser Deus em sua vida. Para de querer ter o controle de tudo. Para de querer ter as coisas do seu jeito, na sua hora. Há coisas que você precisa aceitar. Tem coisas hoje na sua vida que não depende de você. Depende de outras pessoas. E essas situações só vão acontecer se o outro também quiser. Então não tem lógica você ficar triste. Ah, mas eu fico triste porque eu queria muito que aquele fulano fizesse isso, fizesse aquilo. Tá, mas agora ele não quer fazer. E aí volta para você. Se ele não quer fazer agora, você vai ficar triste? Não tem lógica, não tem razão, não tem motivo. E aí onde é o seu suporte, a sua segurança, o seu socorro? Está em Jesus. Por quê? Porque se você agora está se sentindo rejeitado, abandonado, porque você esperava que alguém fizesse algo que você não fez, você vai se socorrer junto a Jesus. Pedir, conforta meu coração, esteja comigo. Me ajuda a amar e a me sentir amado por ti, Senhor. O relacionamento com Deus e com a oração é um relacionamento diário e constante que nos ajuda a ter essa mansidão, essa sabedoria, essa alegria interior. Sabendo que nós vamos passar situações, momentos, ou às vezes do nada o sentimento vem ao nosso coração. De tristeza, de angústia, de raiva. Mas o que eu vou fazer com esse sentimento? Como é que eu vou conseguir mudar esse sentimento? Primeiro, acolhendo o sentimento, não lutando contra ele. Perguntando o que esse sentimento está querendo me mostrar. Pega o seu caderno espiritual, quantos programas eu falo, tem o teu caderno espiritual e você fala que vai fazer, vai providenciar e não faz. Nada muda se você não mudar. Nada adianta você ficar ouvindo e você tentar colocar em prática, mas não ter a constância, ou sempre deixa para depois. Se está doendo, precisa ser resolvido e feito agora. Então agora, pega o teu caderno espiritual e escreve. Por que eu estou me sentindo triste? O que esse vazio da minha alma está querendo me mostrar? E o que vier à sua mente, escreva. Pode ser uma situação, pode ser uma pessoa, pode ser algo que você queira mudar faz tempo e não tenha coragem de mudar.
E uma vez que você identifica, você vai ali tratar isso direto aos pés de Jesus. Senhor, eu reconheço isso, eu reconheço esse problema, eu reconheço que eu me afastei da minha essência, do meu desígnio, do meu propósito, que a minha criança interior gostava tanto de fazer determinadas coisas e eu me tornei adulto e nem sequer mais eu tenho a alegria e espontaneidade que eu tinha antes. Por quê? Onde que eu me perdi? Onde que eu enterrei a minha espontaneidade, os meus talentos? Agora sua alma te chama para você resgatar essa essência. Você foi feito com muito amor. Há um propósito na sua vida. A sua vida não é em vão. Através da sua dor, você pode ser curado e esse é o seu testemunho para ajudar outras pessoas. Porque uma das maiores alegrias é quando a gente entende que nós estamos aqui para servir e não ser servido. Quando eu fico muito olhando só o meu umbigo inflamado, só a minha dor, ela demora muito a passar. Mas quando eu desprendo de mim mesma e eu me conecto com o outro, ajudando em algo que eu possa, dando um sorriso, uma palavra amiga, um abraço, eu estou fazendo bem não só para o outro, mas principalmente para mim mesma. Então a gente precisa voltar a reconectar com as coisas simples da vida. Não é complicado. O Evangelho está aqui à disposição de todos nós. E são palavras vivas que nos traz cura, restauração. E nunca nós estivemos tão desconectados e longe de Cristo. Nunca esse vazio existencial foi tão grande quanto agora nesse século. As doenças emocionais são o auge do século hoje. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos por nós mesmos, pensando que nós somos os criadores de nós, que nós nos bastamos, que nós provemos, que nós nos damos conta de tudo. E nós não somos criador é Deus, nós somos criaturas. Ele nos fez com muito amor. E quando eu entendo isso, quando eu aceito, quando eu trabalho as virtudes, que é a humildade de entender, olha, eu não preciso dar conta de tudo, eu posso sentir dor, eu posso sentir fraqueza, eu posso pedir ajuda. Eu vou mudando e quando eu começo a mudar, o meu entorno vai mudando. As pessoas vão mudando, seja na minha casa, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na comunidade que eu vivo. Porque a mudança que você espera não está fora, está dentro. É esse olhar agora que a vida está te convidando a fazer. Olha para dentro. Olha para sua alma. Por que sua alma está tão triste? Põe sua esperança em Deus. Põe a sua força em Deus. Mas escuta a sua alma. Escuta o que ela tem para dizer. Reconhece qual é a situação na sua vida que de fato precisa de alguma mudança. E se essa mudança depender de você, que você peça a Deus a coragem de poder mudar, de poder fazer diferente. Isso vai dando um sentido na nossa vida diferente, vai resgatando o nosso propósito, vai resgatando a nossa essência. E a gente começa a sentir uma paz muito grande, porque a gente para também de se cobrar o tempo todo. A gente vai aceitando as coisas de uma forma mais plena, amena. Isso é importante, essa consciência. Então que essa tristeza, esse vazio não seja em vão, mas seja um convite para você se reconectar com a sua essência e, acima de tudo, se reconectar com Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Hora que Melhora. Até já!
Olá, meus queridos, estamos de volta com Hora que Melhora e hoje nós estamos falando do vazio da alma. O porquê esse vazio a gente sente às vezes? Por que vem nos visitar essa tristeza? Muitas vezes sem motivo, às vezes com. Você pode estar passando em uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de emprego. E isso gera uma agonia grande, uma ansiedade, gera essa tristeza que você está sentindo. Só que a nossa fé, a nossa esperança, nosso Deus é muito maior. Nós somos muito pequenininho perto de um Deus que nos ama e que nos criou com tanto amor. Então a minha fé, o meu olhar, o meu direcionamento precisa estar aqui em Jesus. Porque quando a minha mente eu reconheço que eu estou passando essa dificuldade, mas eu tenho Jesus vivo em meu coração, a gente passa a situação de uma forma mais amena. A gente passa com uma certeza que o amanhã vai ser diferente, que as oportunidades vão acontecer. Para isso, a gente precisa primeiro avaliar, depende de mim, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, porque se depender de mim, eu preciso fazer o meu 100%. Fazer o meu 100% e aí sim abandonar na mão de Deus. Se de repente o que você está passando precisa que Jesus amoleça o coração de alguém, que ele possa conduzir a uma situação, a um desfecho melhor. Então, primeiro você precisa observar, eu preciso fazer alguma coisa? De repente, eu preciso ter discernimento e sabedoria para saber o momento de falar com alguém, as palavras que eu vou usar, e isso eu vou pedir para Jesus, me ajuda, me ilumine. Mas depois que eu faço a minha ação, eu abandono na mão de Deus. Senhor, eu fiz a minha parte. Não tem mais nada o que eu posso fazer, eu entrego esse problema nas suas mãos. E eu tenho certeza que o Senhor vai resolver da melhor forma que for para mim. A gente aceitar também que a forma de Deus é a melhor do que a nossa, também exige humildade, porque muitas vezes a gente quer de Deus do nosso jeito, no nosso tempo. E provavelmente a gente precise passar aí tempos maiores de espera para que a gente seja moldado, amadurecido na fé, para que o nosso espírito também tenha uma evolução. Porque a parte nossa espiritual, evoluir, é uma escolha. Eu preciso aceitar esse tempo de Deus, eu preciso trabalhar a minha humildade, a minha dependência, a minha obediência a Jesus. Mas por outro lado, você pode estar passando uma tristeza sem motivo aparente. Pode ser que esteja tudo bem na sua casa, na sua família, no seu emprego, mas virou e mexeu, essa tristeza vem te visitar. Esse vazio de alma vem te incomodar. E o que fazer nessa hora? Esses vazios são um convite para nós fazermos a reflexão do que a nossa alma está gritando. Onde nós nos desconectamos da nossa essência. E acima de tudo, onde nós não estamos reconhecendo a Jesus. Então, nessa hora que você está sentindo isso, que você pegou o teu caderno espiritual e escreveu, por que está tão triste a minha alma? O que você está querendo me mostrar com essa situação? E você vai escrevendo o que vier na sua cabeça, seja situações, pessoas, o problema que vier, deixa fluir, escreve, para que num segundo momento você possa avaliar se depende de uma atitude sua, se depende de uma mudança sua. Mas é importante a gente olhar para dentro, olhar para nós mesmos, saber reconhecer os nossos sentimentos. A gente viu já a questão do Salmo 42, 43, que fala muito isso. Por que minha alma está tão triste? Espera no Senhor. Coloca a alegria no Senhor. E agora eu queria ler para vocês uma das passagens da Bíblia que eu tenho como uma das mais
é bonita, são várias, mas essa toca muito o meu coração, que é João 15. E sempre quando eu estou nesses momentos de angústia, esses momentos de tristeza, e não é porque a gente ora todos os dias de forma constante que a gente não sente, a gente sente, porque faz parte da nossa natureza humana sentir as emoções. Jesus também ficou irado, ficou triste, teve compaixão. Deus também, quando a gente lê a Bíblia, também fica irado, fica alegre. E nós também sentimos. Só que quando a gente passa por essas sensações, essas emoções, eu tenho que ter na minha mente qual é a verdade. É o que o mundo me fala? Ah, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem seguidores, você não tem like, então você é um nada e isso eu acabo ficando abatido e triste? Ou o meu foco, o meu direcionamento, com quem eu tenho que me comparar é aqui? É olhar a cruz, é olhar a Jesus? Querer ser um pouquinho igual a Ele todos os dias? Morrer um pouquinho de mim, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha preguiça? E trabalhar as virtudes para que eu tenha os frutos do Espírito Santo no meu coração, na minha mente? Olha o que diz João 15. Jesus, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. De repente, esse período que a gente está passando agora é um período de poda. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então, sempre onde eu começo a sentir essas emoções que a gente pode classificar como emoções negativas, na hora eu coloco meu pensamento em Jesus. Permaneça em Jesus. Para eu produzir frutos, eu preciso permanecer em Jesus. Eu não posso produzir por mim mesma. Se eu começar a olhar as coisas do mundo, o que as pessoas falam, me comparar com um monte de gente, cada vez mais eu vou estar triste e abatido. Porque o Senhor é meu pastor. Eu preciso saber para onde eu estou olhando, para onde eu estou indo, por quem eu estou sendo conduzida. Por isso que quanto mais a gente permanece unido a Deus, quanto mais a gente permanece nessa videira, a gente aceita essas podas que o Pai nos faz na nossa vida. Porque a gente sabe que é um processo agora que pode estar doendo, mas que vai produzir frutos muito maiores, que vai nos transformar. E o objetivo da nossa vida é a nossa evolução. É eu ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Uma pessoa que tenha mais amor, mais humildade, mais generosidade. E é uma escolha diária. Eu tenho que escolher todo dia. Eu posso escolher se eu quero ser rude, responder com impaciência, ou se eu vou responder com doçura, amabilidade, gentileza. Ah, mas o outro não merece isso, o outro foi um sem educação. O que é o outro é problema do outro. Eu não posso me responsabilizar pelo que o outro é ou como o outro vai agir ou reagir. Eu só posso me responsabilizar como eu vou agir e reagir diante dos fatos e das situações. E se eu estou unida nessa videira, se eu tenho essa palavra de Deus viva no meu coração, não tem por que eu ser rude, bruta, estúpida, sem educação, mesmo se o outro foi comigo. Jesus tem passagens que ele fala, né? Se você levou
um tapa de um lado do rosto, ofereça a outra face. Se alguém fez você caminhar 1 quilômetro, ande por livre e espontânea vontade mais um. Isso nos torna livres. Por quê? Porque eu não sou conduzida pelo outro ou pelas ações e reações do outro. Eu tenho o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. E João 15, ele continua: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanece no meu amor. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhe disse essas coisas para que fiquem repletos de minha alegria. Que você agora fique repleto da alegria de Jesus. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Então, sempre quando a gente passa por tribulações, tenha em mente essa passagem da Bíblia, do apóstolo João, no capítulo 15, que nós não somos um ramo largado em qualquer lugar. Nós estamos conectados à fonte de amor, uma fonte de água viva, uma fonte que está ali disposta todos os dias nos auxiliar, nos ajudar, nos transbordar de alegria e de amor. Ah, mas e essa tribulação que eu estou passando, essa dificuldade, essa tristeza que eu estou sentindo? Faz parte do processo. Aceita. Não vá contra o sentimento. Mas vamos procurar mudar o que a gente está sentindo, compreendendo e entendendo. O porquê que eu estou sentindo essa tristeza, o porquê que eu estou sentindo essa raiva. Ah, eu estou sentindo isso porque aquela pessoa fez isso, isso e isso. Então eu vou tentar trabalhar o meu olhar de amor diante daquela pessoa, por mais difícil que ela possa ser comigo. Porque assim como Deus me ama, Ele também ama aquela pessoa. Ele também fez aquela pessoa. E se nesse momento algo é difícil eu aceitar nessa outra pessoa, pode ser que eu esteja fazendo o espelho, olhando nela algo que eu preciso melhorar e mudar em mim mesma. Os relacionamentos acontecem na nossa vida muitas vezes para nos edificar. Porque se fosse tudo muito fácil, pessoas todas iguais a você, que fosse tudo uma mansidão, não haveria esse desafio da mudança. Esse desafio de olhar para nós mesmos e falar, eu posso melhorar nisso. De repente você vai falar, mas eu já sou uma pessoa boa. Mas pode ser que você tenha que trabalhar um pouquinho a questão de orgulho, de soberba, trabalhar um pouco mais a humildade, acolher esse irmão difícil, amá-lo. Sim, amá-lo, mesmo ele sendo difícil. E quando a gente começa a trabalhar essas virtudes no nosso coração, a gente vai se tornando um pouquinho mais parecido com Jesus. E é esse processo lindo que vai durar a nossa existência inteira.
Essa vida inteira é o convite a hoje eu ser um pouquinho melhor que ontem. E tem dias que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais desafiador. Mas para isso a gente conta com a ajuda do Espírito Santo. Quando Jesus vai, ele deixa para a gente o Consolador. O Espírito Santo está todo dia ali nos mostrando, nos guiando. A gente tem uma outra passagem na Bíblia, que é em Gálatas, capítulo 5, que fala, a partir do versículo 16, ele começa a falar sobre a vida pelo Espírito Santo. E aí vocês, quando tem a Bíblia, convido vocês a fazerem a leitura de Gálatas, do capítulo 5. Eu vou estar lendo para vocês aqui a partir do versículo 19, que diz assim, a partir do versículo 18: quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, o resultado são extremamente claro: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, distensões, divisões. Sua mente fica completamente dividida, há discórdias, inveja, bebedeira, festança desregradas e outros pecados semelhantes. Quando nós estamos agindo por nós mesmos, muitas vezes a gente acaba produzindo esses comportamentos, esses sentimentos, essas emoções que são frutos da carne. Agora, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, é diferente. Aqui em Gálatas, Paulo continua: repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto. Então, quando eu estou conectada a Deus, quando eu peço que o Espírito Santo entre ao meu coração e guie as minhas ações, os meus sentimentos, eu produzo estes frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Então, muitas vezes, eu preciso morrer o meu desejo, o que eu quero. Eu não quero amar essa pessoa. É um desejo humano meu. Eu não preciso conviver com essa pessoa, mas eu preciso respeitá-la, eu preciso tratá-la bem. Eu preciso pedir para Jesus que eu possa olhar essa pessoa com compaixão, com humildade, com respeito. E aí eu vou pedir: venha Espírito Santo, me ajuda, me transforma, me renova, me reconecta com o Pai. Mostra-me o que eu preciso mudar. Mostra-me o que eu preciso fazer. E que eu tenha a coragem de fazer a vontade de Deus e não a minha, porque muitas vezes Deus mostra, Ele fala, mas também a gente não quer fazer do jeito que Ele quer ou na hora como Ele está pedindo. Às vezes a gente acaba sendo desobediente e para permanecer no amor do Pai nós precisamos ser obedientes. Mas por que eu vou ser obediente? Porque quando a gente permanece, a gente faz o que Deus está ali nos mostrando, a nossa vida começa a entrar numa plenitude tão grande, uma paz tão grande no nosso coração, que não tem como explicar o sentimento, não tem como explicar a energia que a gente vibra. Porque a gente está cheio do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios da presença de Deus na nossa mente, no nosso coração, as nossas ações são ações boas, as nossas palavras são palavras boas.
É gostoso estar do lado de pessoas que são cheias da presença do Espírito Santo. Ninguém gosta de ficar do lado de pessoa que só critica, que só reclama, que só xinga, que só berra, que só discute. Cansa. Então, que a gente possa ser a pessoa que a gente quer ver no mundo. Que a gente faça ao outro o que a gente gostaria também que fizessem a nós. Porque se a gente ficar esperando a mudança de fora, só vou fazer se o outro fizer, só isso, se aquilo, a gente vai continuar sempre vivendo na mesmice. Por quê? Porque ninguém muda, nada muda. Alguém precisa começar. E essa mudança que muitas vezes você espera aí no seu marido, na sua esposa, no seu filho, de repente é em você que precisa ser iniciada. Parar de reclamar, parar de gritar, amar mais, acolher, ser mais gentil. Ah, mas eu estou cansada, eu estou sobrecarregada. Então primeiro descansa. Não vai quando você está sobrecarregada querer falar, conversar, porque você vai acabar gritando, xingando, brigando, porque você está cansada. Ou às vezes tem gente que está com fome, com sono e acaba também agindo de forma meio ríspida porque está com fome, com sono. Reconheça as suas emoções. Para daí você tratar com o outro, para que você possa conversar com o outro, estabelecer um diálogo, uma mudança, um acordo. Mas acolha primeiro as suas emoções. Olhe a sua essência. Reconecte-se com você. E lembre-se sempre que você tem que estar reconectada, conectada com a videira, que é essa árvore de fonte viva, que é Jesus. Ele precisa estar presente na nossa mente, no nosso coração, nos guiando, nos conduzindo, nos abençoando, para que o nosso agir seja sempre iluminado, para que a gente possa, no momento que eu estou sentindo uma emoção mais negativa, eu ter o discernimento, a consciência de como mudar, para que aquele sentimento não perpetue dentro de mim. Quando a Bíblia, a gente começa a estar mais familiarizado com ela, é mais fácil a gente ter esses insights e, preciso mudar. Preciso rezar, preciso me reconectar a Deus. E aí a gente começa a fazer esse hábito da oração constante do nosso dia a dia. Às vezes é no meio de uma reunião, é no trabalho, é no ônibus. Porque é difícil a gente saber o que a gente pensa toda hora, porque são milhares de pensamentos. Mas eu consigo saber o que eu estou pensando quando eu conecto no que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo peso, se eu estou sentindo agonia, se eu estou sentindo uma exaustão muito grande, é porque os meus pensamentos estão nessa sintonia. E de repente não adianta eu sentir tudo isso ao mesmo tempo, porque eu não vou conseguir resolver todos os problemas. E muitas vezes os problemas nem sequer dependem só de você. Então a gente precisa conseguir ter essa clareza, essa lucidez de separar o que eu posso fazer para melhorar, o que o outro pode fazer. O que depende do outro, a gente faz o abandono. Tem um programa que eu falo da oração do abandono. Eu vou trazer de novo aí a oração do abandono para vocês. Porque quando eu faço o meu 100%, eu abandono a situação, a pessoa, o problema nas mãos de Deus. Mas eu tenho que ter a certeza que não depende mais nada do meu fazer, né? Porque às vezes a gente quer um emprego. Pai, pelo amor de Deus, abre uma porta, eu quero emprego. E aí a gente também não faz nada, não faz um currículo, não vai atrás de nenhuma agência, não vai atrás de nenhuma empresa, não faz contato nas redes sociais aí de emprego, né? A gente precisa também orar, sim, mas depois que eu oro, chama oração. Depois que eu oro, eu preciso agir. E depois que eu agi, fiz meu currículo, eu fui na agência, eu bati nas portas, eu vou, pai, faça-se. Abre agora uma porta.
né? Essa é a vida em orar e ação, orar e ação. Eu vou deixar o meu contato, meu DDD é 11 95964 4343, 95964 4343. Se você quiser o material do programa, você vai me mandar um WhatsApp e eu vou te mandar o material para você reler e ajudar a edificar a sua fé e você passar essas situações onde você precisa se reconectar com a sua essência e com Deus com mais facilidade no seu dia a dia. Um beijo enorme no seu coração, que Deus os abençoe muito. Nos vemos no próximo programa com o Hora que Melhora. Até lá!